Bem-vindos, então, a mais uma palestra do nosso ambulatório de Reiki integrativo, que agora a gente precisou estar no modelo online. Então, agora a gente passou para o modelo online. A gente tem trabalhado alguns temas e a gente vem vindo numa sequência. Então, a gente teve a palestra da Elizabeth, que ministrou a palestra sobre o medo. A gente teve a palestra da Ivete, que ministrou sobre a raiva. E hoje eu trago para vocês a tristeza e o reiki. Então, antes de começar, eu vou me apresentar. Então, eu sou a Camila, sou médica veterinária e terapeuta integrativa, psicanalista integrativa, mestra de reiki e sou a idealizadora e a fundadora desse grupo. Então, a gente vem aí há uns 3 anos trazendo reiki de maneira presencial e nesse ano nós fomos convidadas a esse modelo online. Então, vamos lá. E a equipe que está por trás hoje, né? A gente tem revezado, então cada uma vai ter a sua função. Então, hoje eu estou como palestrante, assim como na semana passada a Ivete estava, e na semana retrasada a Beth, Giovana como moderadora, Celina conduzindo a meditação. Então, vamos saber quem são elas. Então, a gente já vai percebendo que existe sempre um grupo por trás de alguns trabalhos aí que são feitos nesse modelo online. Então, quem elas são? Então, a gente tem a Andrea Marangoni, ela é mestra de Reiki, ela recebeu o nome de Padma Gautami, e ela é artesã e terapeuta integrativa, e ela, ao meu lado, fundou esse grupo há 3 anos atrás. Depois da Andréia, a gente tem mais 2 mestras, a gente tem a Maria Celina Zaboto, Deva Chandra, também mestra de Reiki, terapeuta integrativa, ela vai estar aí com a gente conduzindo o processo de meditação hoje. A gente tem a mestra Berta Barbosa, a Mani Prem, mestra de Reiki, terapeuta integrativa, ela não está no grupo com a gente hoje. A gente tem a Giovana, que é a nossa mestra de cerimônias, que é aquela que está fazendo o nosso acolhimento hoje, Reikiana nível 2, terapeuta integrativa e confeiteira. A gente tem a Suzana, Reikiana nível 2, auriculoterapeuta, fitoterapeuta, artesã, e também não está hoje no nosso grupo. Tanto ela quanto a Berta estão aí emanando suas vibrações para o grupo. E essa é a equipe de Reiki que conduz esse ambulatório integrativo e que conduz também esse momento de fala e de partilha, que é essa palestra, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem também a Ivete Gouveia, a Ivete é Reikiana nível 1, fisioterapeuta, psicanalista e terapeuta integrativa, que vai estar hoje fechando aqui o nosso momento, trazendo a conclusão e as percepções dela. A gente tem a Elizabeth Braga Sanches, Reikiana nível 2, psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta integrativa, e vai estar trazendo a sua contribuição, seu olhar com a psicologia, também ao final dessa palestra, e cada uma delas faz parte desse grupo que recebe vocês hoje. Então, super bem-vindos ao nosso ambulatório online presencial, e aqueles que estão assistindo esse vídeo no YouTube também super bem-vindos. Então, essa é a equipe Vijoia Rei ambulatorial, cada uma da sua forma, cada uma do seu jeito. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que eu vou trazer para vocês nessa palestra breve. Então, eu vou trazer para vocês o que é tristeza. Então, como é que é essa emoção, esse sentimento, o que acontece dentro da gente. Vou trazer um pouco do reiki e depois vou correlacionar o reiki à tristeza. Então, a gente está trazendo esse contínuo. Aqui estou com os meus animais também, então pode ser que eles participem durante a aula. Então, já peço aí para vocês a consideração com eles que fazem parte aí da minha vida e fazem parte da minha escolha. Hoje eu digo que eu só sou reikiana por conta deles. Eles me trouxeram o reiki. Então, a minha reverência a eles, se eles quiserem falar aqui em algum momento, então peço que vocês considerem a fala deles também. Vamos lá. Então, vamos começar. O que é a tristeza? Como é difícil a gente falar de tristeza? Como a gente sempre precisa falar para os outros que a gente está bem? Como desde criancinha a gente ouviu alguém falar, não chora, não fica triste. E como que esse sentimento está tão presente no nosso momento atual, nessa pandemia. Então, vamos saber o que realmente é a tristeza para a gente poder contextualizar o nosso tema da palestra de hoje. Então, a tristeza é isso. A nossa querida mestra Deva Chandra falaria que a tristeza é o estado bode. É o estado que você está largada no seu sofá.
assistindo um filme romântico ou um filme de drama, chorando horrores com seu chocolate, largada. E você tá lá no momento que ninguém consegue compreender. Porque as emoções, apesar de elas serem estudadas, elas serem gatilho, elas se diferenciam de acordo com o indivíduo. Então, você, Andréia, Com, Joyce, que estão presentes aí hoje, tem a sua tristeza, a sua forma de estar assim. Mas, em geral, se a gente for perceber e pensar e comparar a humanidade, o estado tristeza é deitado, largado, estado vulgo bode, segundo Celina, em que você não quer nada. Você quer só ficar deitada, largada, no seu momento, no seu vazio, no seu ócio. E aí? Como é que a gente vai compreender isso? E aí eu trago para vocês um quadro O Grito. Então esse quadro ele traz para a gente muitas coisas. Quando você entra nesse estado de vazio existencial, tristeza, você acaba entrando em contato com o seu lado sombra. O seu lado que não é um lado legal, assim, que todo mundo conhece, é o seu lado obscuro, que de alguma forma, desde criança, nós somos convidados a esquecer. Então, eu não posso ficar triste, eu não posso chorar, eu não posso me decepcionar, e eu tenho que estar sempre bem. E quando a gente entra nesse estado de tristeza, a gente tem a conexão com isso. Então, quando a gente fica triste, pode ser uma tristeza passageira. Ai, fulano fez isso comigo, poxa, eu fiquei chateada, mas depois eu fico bem. Como pode ser a perda de alguém, a perda de um trabalho, a decepção com um amigo. E nesse momento, dentro de você, existe esse grito: o que eu vou fazer com isso? E aí, a gente acaba escondendo isso. Porque aqui, olha que interessante, eu comecei com os animais. O animal, se ele está triste, ele fica na caminha encolhidinho, quieto. O humano precisa esconder para sobreviver, porque ele cresceu e precisou ser forte. Então, a tristeza, muitas vezes, ela não é mencionada. E aí as perguntas sempre vêm, né? Você está bem? E aí a gente responde automaticamente, eu estou. Recentemente eu fui questionada por uma amiga minha, porque sempre eu começo os discursos no WhatsApp com oi, tudo bem? Porque para mim, Camila, é importante saber se a conta bem. Então eu sempre vou perguntar se ela está bem. Só que o que acontece? Automaticamente o nosso cérebro responde rapidamente. Ela fala, sim, tô bem. Só que às vezes, dentro do nosso ser, a gente está se sentindo sozinha, mal, gorda, triste, feia, magoada, substituível, chateada, ignorada, ferida, cortada, sozinha, fingindo, mentindo e fria. Então, muitas vezes a gente traz para o outro algo que não é real, porque nós fomos condicionados a esconder as nossas fraquezas. E aí, no rosto onde morava meu sorriso, agora resta o peso das minhas lágrimas. E aí vem uma descarga fantástica do nosso corpo para trazer a limpeza, para trazer toda essa purificação daquilo que está guardado. E aí vem a lágrima. E a lágrima, ela vem nesse momento para trazer para o meu corpo a liberação disso que eu estou sentindo, que eu não consigo expressar. Então, a gente tem esse mecanismo que vai mostrar o que está acontecendo lá dentro e o quanto eu estou expurgando, jogando isso para fora. Nesse contexto, a gente tem a lágrima de duas formas. A gente também pode chorar de emoção e de felicidade, mas a gente tem uma diferença entre um e outro. O choro de tristeza é aquele choro que dói o peito, que você soluça, que você não quer que ninguém fale para você não pare de chorar. Você às vezes só quer um abraço. Você às vezes só quer um chazinho, um chocolatinho quente. Você quer às vezes só uma mão. Você não quer a opinião dos outros no seu processo. E num outro contexto, algo me deixa muito feliz, algo me deixa muito realizada e eu choro de alegria também. Então a gente tem o choro de tristeza, morreu alguém que eu amo muito,
E o choro de alegria, nasceu o meu filho, me formei na faculdade, consegui aquele emprego, estou indo viajar. Então, as lágrimas vão servir para os dois lados, mas elas estão muito presentes aqui na nossa emoção tristeza. Seguindo nesse contexto, o que é tristeza? Então, tristeza, a definição do dicionário é qualidade ou condição de triste, falta de alegria, melancolia, caráter do que incita essa melancolia, a tristeza dos dias frios. Então, a tristeza vem assim, condição de ausência de alegria, melancolia. E o que é estar triste? É aquele que demonstra tristeza, que permanece em estado de tristeza, que não possui alegria, que não está contente, que tem saudades, que pode estar aborrecido, desgostoso ou penalizado. Aquele comportamento me deixou muito triste. Não estar perto de 3 pontos. Então, a tristeza, nesse modelo, num conceito do dicionário, não é um conceito psicológico, é um conceito simples, é a falta de alegria. Então, aconteceu alguma coisa com aquela pessoa e ela se sentiu mal. E esse se sentir mal fez com que ela manifestasse a tristeza. Então, a gente vai entender um pouquinho através da termografia. Então, esse é um estudo, existe um aparelho que ele do corpo. Então, prestem atenção apenas nesse aqui, ó. Prestem atenção aqui, nesse que eu estou circulando. Essa é uma pessoa que está triste. Quando a gente pensa na área vermelha e na área azul, o azul é o frio, o vermelho é o calor. A pessoa triste, ela está com os braços frios e com as pernas frias. E ela está com uma ausência de equilíbrio no corpo e internamente, nessa região, que é a região do coração, para quem conhece do chakra cardíaco, existe um calor, mas um calor fraco. O que isso significa? Que a tristeza faz com que os nossos braços, as nossas ações e os nossos passos sejam congelados por um momento. Então, esses são os efeitos da temperatura do nosso corpo, para que a gente possa entender o que acontece com a gente internamente. Então, o que é a tristeza? A tristeza é um sentimento caracterizado pela falta de alegria, pela falta de ânimo, pela disposição e também outras emoções que podem ter contato com a insatisfação em algum setor da sua vida. Pode ser setor de relacionamento, pode ser setor do trabalho, pode ser setor seu existencial, pode ser setor agora do planeta na pandemia, mas algo te deixou triste. Só que olha que interessante, a gente tem um grau de intensidade dessa tristeza. Então tem aquela tristeza passageira. Ah, que eu fiquei triste porque, poxa, não perdi o horário da minha unha, da manicure. Poxa, eu tinha marcado, cheguei e perdi a hora. Fiquei triste, fiquei chateada, mas aquilo passou. Ou alguém falou uma coisa assim, seu pai, sua mãe, seu marido, seu chefe falou uma palavra que te atravessou um pouco. Você ficou chateada naquele momento, mas aquilo passou. Em outro contraponto, a gente tem a tristeza mais profunda. E essa tristeza profunda, o que acontece? Você tem um chefe, você tem uma esposa, você tem, olha, eles vão participar. Você tem um marido, Flor Marques, você tem um marido, e ele todo dia fala para você algumas coisas. Todo dia ele fala, maltrata você. E você vai ficar triste todos os dias, não é um dia. Então, essa tristeza todos os dias vai formar um montão de tristeza que pode gerar uma doença, que aí depois a Beth vai falar um pouquinho, né? Que pode gerar até uma depressão, por exemplo, que pode gerar até uma tendência suicida, por exemplo, também. Então, a gente tem aí a tristeza tendo 2 graus, passageira e profunda. O que acontece? Como nós somos condicionados a não falar como a gente está realmente, para nos mostrarmos sempre forte, essa tristezazinha pode se acumular. Então, vários momentos da sua vida você fica triste. E aí acontece uma coisa maior, e aí você fica muito triste e você cai. Então, isso também pode acontecer. Então, prestar atenção no nosso corpo, prestar atenção
E entender que a tristeza também faz parte da vida é algo muito legal para o nosso processo de autoconhecimento. Seguindo, então, o que mais a gente tem aqui para a gente falar? Então, eu trago Freud, que traz para a gente o seguinte: existem momentos na vida da gente em que as palavras perdem o sentido ou parecem inúteis. E por mais que a gente pense numa forma de empregá-las, elas parecem não servir. Então, a gente não diz, apenas sente. Então, a tristeza vivida é o momento que tudo para você perdeu sentido. Tudo na sua vida está em jogo, você está num momento bem reflexivo. Então, nesse momento, o convite é sentir e se perceber. É claro que eu, como psicanalista, a gente tem aqui na equipe a Ivete psicanalista, a gente tem a Elizabeth também como psicóloga. Não é um momento que precisa ser solitário. Mas o que eu estou dizendo para vocês aqui, que é importantíssimo que você entenda que a tristeza faz parte da vida e que a nossa vida vai ter momentos felizes e momentos tristes. Para quem gosta de desenho, é muito legal, muito mostrado isso no Divertidamente. Como a tristeza e a alegria estão em conjunto e como a gente consegue ir mudando e se percebendo aí de acordo com a vida. Então, a gente tem aí a tristeza e a depressão. Então, a depressão, ela pode ser uma das causas da depressão pode ser a tristeza, como outras coisas que podem estar inerentes também, aí depois a Beth vai falar um pouquinho sobre. Então, a tristeza tem um fator causal, então a perda de um ente querido, fim de um relacionamento, a gente vai ter algumas reações, normalmente é menos duradoura, mas ela tem aquelas duas frequências, a mais rápida e a mais profunda, menos intensa, é um sentimento normal que ajuda o ser humano a elaborar a perda para que ele consiga entender as coisas da vida e valorizar também as coisas boas e as coisas felizes, e tem um prejuízo funcional limitado. Então, de alguma forma, a tristeza pode vir junto com, por exemplo, a falta de apetite ou a própria obesidade. Então, a gente tem duas coisas que podem acontecer também, e normalmente com o tempo vai melhorando. Então, você vai, tô triste, mas vou lá, vou trabalhar, vou fazer as coisas. Só que o que acontece? Nem sempre é assim. Muitas vezes a pessoa está num momento em que a vida dela está trazendo vários fragmentos de tristeza, e ela acumulando essa tristeza e aprofundando essa tristeza, pode desenvolver um estado chamado de depressão. A depressão, no meu ponto de vista, o que eu percebo? Muita gente já fala, sou depressiva, estou depressiva. Então, é um termo que tem ficado muito banal. E a depressão, ela já entra no CIDS, então já é uma doença que tem várias categorias e que precisa de um diagnóstico de um psiquiatra e de um psicólogo para que você saiba realmente se você tem depressão. E a depressão, muitas vezes, é necessário usar os remédios, os fármacos junto. Então, a gente vai perceber e precisa mencionar isso também durante essa palestra. Então, a depressão não precisa necessariamente ter uma causa, não reage a nenhum estímulo positivo. Vocês viram que na tristeza já se reage, né? Então, já é mais possível a gente poder fazer com que o paciente veja também o lado bom, mais duradoura, mais intensa. É uma patologia, então é uma doença, não é frescura a depressão, muito pelo contrário. A gente precisa olhar com muito carinho para as pessoas que têm a depressão. Existe um prejuízo funcional, dificuldade de realizar tarefas ou não realiza, lentidão motora, e sem tratamento com o tempo piora. Então, a gente perceber aí que a tristeza que se aprofunda pode ser uma das causas da depressão, tá bom? Então, vamos perceber e pensar nisso. Então, nesse contexto, eu introduzi para vocês o que é a tristeza, que é o nosso tema de hoje. E agora, para a gente trazer um contínuo, vamos relembrar o que é o Reiki. Eu vi que muitas de vocês que estão aqui, acho que a maioria são reikianas, praticantes ou não, mas somos reikianas. Então, vamos ver o que é o Reiki, lembrar um pouquinho do Reiki. Então, o Reiki, ele vem como? O Reiki, ele é uma técnica integrativa, complementar, reconhecida pelo SUS,
e pela Organização Mundial de Saúde. O reiki, ele vai possibilitar o equilíbrio das funções do corpo, harmonizando o que eu penso e o que eu sinto. Se a gente for lá na tristeza, o que a gente viu no começo dessa nossa aula? Que a tristeza, você está no estado, como eu chamei, como a Celina chama amorosamente, né? No estado bode, você está lá largado, você está lá jogado. Muitas vezes você não pensa, você só emociona, você só sente. E você pode estar num processo ali jogado no sofá, você pode estar num processo de uma invasão, de uma sensação que nem você sabe explicar. Então, o reiki, ele vai vir aqui atuando tanto no que se sente nas emoções, quanto no que se pensa. E foi sistematizado por Mikao Usui, no Japão, e foi difundido aí para o resto do mundo. Então, para você se tornar reikiano, são necessários 3 níveis, e para você se tornar mestre de reiki, assim como eu, assim como a Celina, a André e a Berta, você precisa fazer um 3º nível, 3B, ou um mestrado, para que você possa passar adiante o reiki, tá bom? Seguindo nesse contexto, como é que funciona o reiki? Então, o reikiano, ele vai captar a energia universal. Essa energia universal, ela tem um nome, energia rei. Essa energia rei, ela está disposta no universo. Muita gente chama ela de Chi, de Ki, de fluido universal, de princípio inteligente, de Deus, de Sol, de Prana. Então, o reikiano, uma vez que ele é iniciado pelo seu mestre, ele capta essa energia que entra dentro dele, se conecta com a sua própria energia, e a partir daí ele passa a aplicar essa energia pelas mãos, pelos olhos, pelo sopro, presencialmente ou a partir do nível 2, à distância, como a gente vai fazer hoje com vocês ao final da palestra. O que é interessante a gente falar aqui? Quando a gente traz energia rei universal e o Ti aqui como energia vital, o Ti vital está presente dentro de nós. Cada um de vocês tem dentro de você a energia que te faz viva. E essa energia vai se conectar com a energia do universo e a partir daí você vai ser capaz, depois de um processo de iniciação, a passar isso adiante. Então, como é que funciona o reiki? O reikiano, se conecta com o reiki. Dependendo do que ele tiver de nível, ele vai captar e usar os símbolos do reiki que ele recebeu. Essa energia vai entrar em contato com chakras, com o corpo dele, e a partir das mãos ele vai conseguir trabalhar no paciente. Então, essa energia vai fluindo do céu até os pés, e ele vai trabalhando com as mãos, com o olhar, com o sopro, no paciente, tá bom? Então, o reiki é energia do universo, energia do reikiano, e o reikiano se torna um canal de passagem de energia. Ele não está passando a energia dele para o paciente, ele está passando a energia do universo junto a dele para o paciente, e isso se chama reiki. É uma técnica integrativa que não tem nenhuma conotação religiosa e que muitas vezes é muito confundida aí com algumas técnicas que fazem passes e que são usadas nos centros espiritualistas, tá bom? E aí, como é que o reiki pode ajudar na tristeza? Eu trouxe para vocês no começo da aula, eu acredito que todas nós aqui já ficamos tristes, né? Todo mundo já teve um momento que algo aconteceu que te deixou triste. Então, como é que será que o reiki pode ajudar na tristeza? Então, as emoções negativas, como que a gente vai transformar essas emoções que são negativas em positivas com o reiki? Vamos ver aqui. Primeira coisa, o reikiano, ele vai se conectar e ele vai estar a serviço da energia universal. Quando ele está a serviço da energia universal, como aqui vocês vão receber o reiki pelas mestras, Flor. Então, eu e a Andréia, a gente vai estar enviando o reiki para vocês. Nesse momento, nós estamos entregues para sermos um instrumento do reiki, emanando o reiki a vocês. Nesse momento que nós estamos nesse estado, nós não estamos julgando o que vocês têm.
Nós não estamos julgando o caso do paciente, a gente está simplesmente entregue àquele momento para trazer a energia Reiki como princípio curativo. Nesse momento, num tratamento presencial, o que o reikiano faz? Ele vai colocar as mãos nos pontos de Reiki e nos chakras do paciente. Flor, por favor. Minha auxiliar aqui tá falando, tá, gente? Né? Tudo bem? Ok. Então, a gente vai simplesmente colocar a mão no nosso paciente, e no momento que a gente colocou a mão e a gente está trazendo toque, o nosso paciente está no momento de abertura, no momento vulnerável, em que, de alguma forma, ele pode estar no estado que a gente viu na termografia, pode estar frio, pode estar se sentindo fraco, triste, mas de alguma forma ele chegou para o reiki. Então ele chegou ali e você, reikiano, vai estar usando a técnica que você recebeu para levar energia para o corpo do paciente. E nesse momento, o paciente que está lá deitado, ele vai estar aberto para receber essa energia reiki. Então aí a gente tem o papel do terapeuta reikiano, e a gente também tem o papel do paciente que, de alguma forma, confiou e chegou até o grupo, ou até o momento de receber o reiki, assim como vocês. Então, nesse momento, o chakra que é mais acometido quando a gente está no momento de tristeza é o chakra que a gente chama de cardíaco. Então, é o nosso coração, que de alguma forma ele pode estar machucado. E esse coração um pouco machucado, o que vai acontecer com ele? Esse coração ele vai precisar naquele momento do reikiano para que a energia chegue ali, e se essa tristeza tiver bloqueado esse chakra e esse fluxo de energia, o reikiano vai desbloquear esse chakra, levando energia para os pés e fazendo a limpeza. Se esse paciente tiver com o coração um pouco mais fechado, um pouco mais frio, vai tonificar essa energia ali. E se, de repente, tiver com excesso de energia, ele vai tirar um pouco de energia. Então, o que o reiki faz? O reiki vai promover o alívio dessas emoções, o alívio desse momento que ele está sentindo, e muitas vezes nós, como reikianos, enfrentamos no momento que a gente coloca a mão no coração do nosso paciente, nesse chakra cardíaco, a gente enfrenta os processos de catarse, de choro. Então, o paciente que estava guardando, que estava na defensiva, que estava falando que estava tudo bem, de repente ele se permite chorar naquele momento com a gente na maca. E o que o reiki faz? O reiki vai acolher e vai transformar essa energia, trazendo alívio em todos os momentos pós-reiki. Lembrando que nesse processo de reiki, quando existe a tristeza e quando existe a tristeza profunda, é necessário que a gente use e que a gente faça o reiki com uma maior frequência. Então, vai ser necessário, nesse momento, o reikiano estabelecer um protocolo de tratamento. Existem casos no Japão em que existem os hospitais de reiki, que o paciente vem todos os dias para receber o reiki. E é algo fundamental para a gente poder trabalhar o contínuo. E você, como reikiano, como reikiana que está aí assistindo, também vai instituir isso. O que é interessante você perceber? O paciente que chega triste, ou o paciente que chega com raiva, ou o paciente que chegou com medo, ele chegou para você como terapeuta. Você é terapeuta reikiano naquele momento. Não cabe a você usar as palavras. O convite é que você use o reiki. E depois, no acolhimento, sim, você pode usar as palavras. E nesse momento, o paciente que está lá entregue, o convite é que ele sinta a energia, ele sinta o acolhimento, ele sinta o bem-estar que o reiki provém.
E nesse contexto, então, finalizando, eu trago para vocês, para a gente não esquecer dos princípios do Reiki. Então, a gente tem o Reiki baseado em 5 princípios gerais, e os princípios do Reiki que o Reiki traz é o só por hoje, o viver o momento presente, ser grato e aceitar minhas muitas bênçãos, deixar de se irritar, pois estamos em paz, deixar de se preocupar, pois estamos presentes, ganhar nosso sustento honestamente, amando o que fazemos ou fazendo o que amamos, amando e respeitando nossos pais, mestres, ancestrais e todas as formas de vida. E nesse contexto, nós nos permitirmos estar fisicamente, mentalmente e emocionalmente prontos para viver uma nova fase na nossa vida. Nesse contínuo, eu vou finalizar aqui só os slides, porque eu preparei um vídeo para a gente fechar essa nossa aula de hoje. Mas gratidão por vocês terem me ouvido. A tristeza, ela faz parte do nosso desenvolvimento, e a tristeza, ela não vem de todo como algo ruim. Ela acaba fazendo parte da vida para que a gente possa valorizar as coisas boas. E não precisa ser um momento solitário. Nós, do Ambulatório Integrativo, estamos aqui para receber vocês, para acolher. A equipe da psicologia, Elizabeth, Ivete, eu, também a gente está à disposição para atender vocês, se vocês precisarem, e a gente segue assim, tá bom? Então, eu vou trazer para vocês um vídeo que eu preparei. Esse vídeo eu não vou parar de gravar, porque ele está no WhatsApp, então acho que ele passa. E vou trazer aí algumas mensagens de algumas pessoas que eu acho especiais, peraí, para que a gente possa ouvir agora. Vamos lá, vamos ver se dá certo. Peraí. Vamos ver. Então, agora o convite que eu faço a vocês, então, é que vocês possam ouvir o que esse vídeo vem trazer para nós. Vamos ver o que algumas pessoas aí trazem para a gente de presente, já que a gente conectou com a tristeza e a gente trouxe o Reiki como uma ferramenta para poder auxiliar e para poder trazer para a gente energia e a força para continuar. Vamos lá.
tudo. Ele é um momento de entrega, é um momento de autocuidado, é um momento de receber. É o momento que a pessoa que nos busca, que procura, se entrega para o tratamento e para um processo de autocuidado, em que naquele momento o reikiano é um facilitador disso. Então, queria agradecer vocês pela palestra e desejar aí para vocês agora uma boa experiência. Convidar vocês também para a semana que vem para a próxima palestra, que a gente vai trazer outro tema e seguir com o nosso dia. Então, muito obrigada a todos. É isso, Gi.